Isso é arte, é? Um anel, um buraco negro. Criativo, né? O que é isso, David? Uma estrela? O cara pegou o celular e fez assim, ó. Amém? Fazer a pergunta certa sempre é importante para nós, amém? Questões relevantes sempre ficam detrás de uma porta. Que coisas importantes, tesouros importantes ficam escondidos. Eu penso que é melhor fazer uma pergunta certa do que agir como se a gente soubesse todas as respostas. Quando você faz uma pergunta, quando eu faço uma pergunta, coisas começam a acontecer dentro de nós. A gente começa a pesquisar mais, a gente começa a pensar mais, e a gente começa a sondar mais fundo. Uma pergunta bem feita na hora certa, ela pode te conduzir a portas que estão dentro da tua mente, mas que permanecem fechadas. Mas quando você faz a pergunta certa, essa pergunta está te empurrando a que você possa abrir essa porta, que muitas vezes é incômodo de abrir, é difícil perguntar. Às vezes você vai encontrar tesouros que você não vai conseguir enxergar se você não faz a pergunta certa. Todos nós passamos por estações nas quais a gente até se convence de que Deus, Ele talvez não vai fazer mais nada importante com a nossa história, ou através de nós. Muitas vezes você se sente inadequado, diante de desafios, nos sentimos como que está faltando treinamento para abrir essa porta, para conseguir essa oportunidade. Até você orou por isso, mas diante desse projeto, daquilo que faz teu coração arder, talvez a gente se sinta tímido, ou você se sinta pequeno, insignificante. Talvez Deus não consiga fazer isso através de mim. Eu não sou tão importante assim. Como Deus pode escolher alguém como eu? É muito improvável que Deus me note, que Deus me coloque na sua lista de filhos para alguém fazer algo importante nessa terra. Será que Deus pode me usar para algo importante? Eu tenho uma lista de todas as coisas que eu não sei fazer. Não tenho nenhuma qualificação para aquilo que eu acho que vai abrir. Será que quando você se olha no espelho, você se faz essas perguntas? Será que você desiste de algo importante que Deus deseje, ou que Ele queira realizar com a tua história, com a tua vida? Será que a gente duvida dos planos de Deus? Quando Deus diz, eu vou fazer tal coisa, eu quero você nesse projeto celestial. Será que a gente olha para o espelho sempre com dúvidas? Ou será que Deus vai encontrar alguém disposto? Será que diante de um projeto divino, celestial, algo sobrenatural, os sonhos de Deus são isso? É o sonho que não morre. Você pode congelar, pode engavetar desejos profundos da tua alma, do teu coração, mas se não morre, não pertence ao homem. E você precisa de Deus, de Jesus, para poder realizar isso. Está tão perto, tão próximo. E se Ele deseja fazer algo com a tua história, você responderia com fé? Ou você sairia correndo para o outro lado, achando que não é com você? Isso
aconteceu com um homem de Deus, um profeta de Deus que pisou essa terra chamado Moisés. Só que um dia, Deus intervém na história dele. Acontece que a gente já sabe a história. Mas na época de Moisés, a Bíblia não estava escrita totalmente. Um dia, Deus intervém na história de Moisés. Se a gente olha para a história dele, sem saber o final, você vai perceber que ele era um candidato improvável. Na galeria que os popstars da fé falam, a galeria da fama, ele seria alguém improvável para ocupar esse posto de liderança. Só que a boa notícia para você e para mim é que Deus, ele não recorre a essa galeria em busca de candidatos que se perfilam para essa grandeza. Eu posso falar das amizades que a gente vem construindo ao longo de tantos anos com os presbíteros. Muitas guerras, muitas alegrias, mas a gente regou a nossa unidade. Deus, ele não procura, não busca candidatos à fama, à grandeza. Ele começa com os perdedores, com os fracassados, com aqueles que têm a vida destroçada, com o espírito quebrantado. Esse cenário era o cenário de Moisés. Esse cenário era o cenário do profeta, do cara chamado Moisés. Ele se encontrava exatamente nesse cenário. Mas Deus ia usá-lo para libertar o seu povo, os hebreus, do cativeiro no Egito. Moisés tinha 40 anos de idade, quando a história se desenrola num capítulo da Bíblia, que a intercessão dessa igreja ama, Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao versículo 12, diz assim: anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, ele viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Ele olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, mata o egípcio e em seguida o esconde o corpo na areia. Essa é a versão que eu achei de melhor leitura e compreensão. Tem outra também aí. Esse era Moisés em carne e osso. Esse era o Moisés fora o Instagram, fora o filtro. Esse era o Moisés real, de carne e osso, fazendo justiça com as próprias mãos. Eu tenho certeza que eu seria a pior pessoa do mundo sem Jesus. Ele faz justiça com as próprias mãos. Se a gente mergulha um pouquinho nisso aí, ele se adianta a Deus. E Deus me ministra muito com essa questão, porque o método perfeito de Jesus para evangelizar era caminhar. E nós às vezes queremos galopar, correr, acelerar, cruzar a fronteira. E glória a Deus. Só que ninguém pode ir mais rápido daquilo que Jesus planejou ir. Jesus quer caminhar, é o mestre, então vamos caminhar. Ele se adianta a Deus. E se adiantar a Deus, mostra aqui nesse capítulo que gerou confusão em toda parte. Aí ele piora a situação, ele comete um assassinato. Aí a notícia, a bela notícia, chega rapidamente a Faraó. E agora ele não era só um assassino, ele agora era um fugitivo. E agora ele vai para o deserto, na terra de Midian. Olha o cenário trágico, o príncipe. A história continua. Se você coloca toda essa mensagem na mente de Moisés e consegue enxergar desde hoje para trás o que estava acontecendo com ele,
homem culpado, destroçado. Agora ele está num poço, no deserto, foragido, fugitivo. Eu matei um cara, o faraó quer me matar. Aí encontra nesse lugar, onde o povo se reunia para tirar água. E uma jovem leva ele para casa. Ele acaba se casando com uma das filhas do sacerdote nessa terra chamada Midian. Então ele sai do Egito com 40 anos. E sabem quanto tempo ele fica lá nessa terra, foragido? Fica mais 40. Com o sogro. Você pode abençoar teu sogro uma semana, 2, você benção. 40 anos. Já pensou, Quero? Ficar na casa do pai lá do Yuri, do Cucão. 40 anos servindo lá. 40 anos. Uma coisa é você servir com 41, outra coisa é você servir com 79. Ele está acabado. Ele está cuidando das ovelhas do sogro. Ele está esquecido. Ele era um beduíno. Migrava de um lugar para outro, talvez. O deserto não tem nada de romântico. É um lugar realmente árido, macabro. O sol, imagina o rosto de Moisés, do príncipe. Com certeza, nessa idade, ele estava convencido que o deserto seria seu túmulo. Eu cheguei até aqui. Com certeza, ele pensava no interior dele que não há nada mais importante em seu futuro. Não tinha mais projeto, não tinha a próxima página na agenda. Mas Deus entrou em cena nesse lugar. Até que um dia, e assim acontece com a gente, naquele dia histórico, tudo muda para Moisés. Pode ser um dia que fizeram um convite para você vir para a igreja. Pode ser o dia que fizeram um convite para você ir para uma célula. Você disputou, você teve uma rixa com a tua alma. Você duvidou. Mas você está aqui. Você jamais vai esquecer. Nunca mais. É Jesus te convidando. Então naquele dia histórico, onde tudo ia mudar para Moisés, Deus escolheu que seja um dia como qualquer outro. Uma quinta-feira, em João Pessoa, tem tanta coisa para fazer. Um dia comum. Moisés acorda, a mesma rotina, monotonia total. É como quando você acorda, vê o celular, dá uma olhada, faz o café, toma um banho, pega o carro, dirige para a escola, deixa os filhos, vai para o trabalho, faz a tua rotina. Ou quando você prepara uma comida, vai para o mercado, prepara um jantar para a família. Ou sendo você empresário, você vai para uma sala de espera, esperando uma próxima conexão. Ou você está indo para algum canto e bota a mesma trilha sonora, a mesma música, a mesma canção, a mesma rotina. São 40 anos, ele já tem quase 80, até que Deus entra em cena nesse momento. E todas as vezes que Deus quer mudar algo dentro de nós, que Deus quer dar um susto bom, tirar você da rotina, dentro de nós começam a acontecer coisas. Se Moisés matou alguém, então ele tinha traços de orgulho lá no Egito, porque a queda dele dimensiona a nossa mente e nos dirige para entender que traços de orgulho tinha dentro de Moisés. Então nós corremos alguns riscos dentro da nossa alma quando isso acontece, dentro de uma rotina, de uma monotonia.
Nós corremos um sério problema dentro de nós, de correr antes de sermos enviados. Pedro caminhou sobre as águas, porque Jesus mandou ele caminhar, Jesus falou, vem. E quando a gente tenta caminhar sobre as águas, sem o convite do mestre, nós vamos cair dentro das águas, vamos mergulhar profundo. Então Moisés, ele tentou correr antes de ser enviado. Isso acontece com muitos de nós. A intensidade da visão, daquilo que Deus mostrou em relação a nós, em relação àquilo que Deus vai fazer através da nossa vida, nos empurra, mas nos empurra de uma forma prematura. E você tem a tendência de cumprir teu plano a destempo. Moisés, ele ficou irado com aquilo que estava acontecendo com o povo dele. E ele tenta iniciar o processo de libertar o seu povo com o seu método, com as suas mãos. Deixa de lado a pergunta para Deus, como que deve ser feito tudo isso? Ele erra. O segundo ponto que Moisés comete, que ensina para nós nessa noite, é que nós também podemos recuar depois de falhar. Então Moisés, ele acelera antes de ser enviado, ele erra e agora ele recua, porque quando nós erramos, nós recuamos. Quando nós falhamos, nós recuamos. É uma característica da alma. Isso não acontece só com Moisés, acontece com a gente também. Então, quando a gente coloca tudo a perder, a nossa tendência será sempre recuar, lamber as feridas. Estou envolvido numa encrenca. Então, aí a minha insegurança começa a falar mais alto. Eu vou explodir. E aí a gente bate em retirada. Eu começo a duvidar daquilo que Deus me falou. Será que Deus pode me usar novamente? Eu errei. Eu estou recuando. E à medida que eu permaneço recuado, eu todos os dias mais me convenço de que Ele não fará nada comigo. Pode ser que você esteja passando por um problema muito sério. Pode ser uma sentença de prisão, pode ser uma notificação do cartório sobre um divórcio. Tudo isso pode te fazer recuar. Pode ser que você cometeu um erro e teus olhos só mostram vergonha. E você para de acreditar que Deus, Ele pode te usar. Parece que a história acabou. Mas independentemente dos motivos da tua insegurança, independentemente de que foi aquilo que te levou a recuar, Deus tem uma história. E a história não acaba com isso. A história que Deus tem em relação à tua vida não acaba. O único lugar no mundo onde não tem esperança é o inferno. Logo, a gente entra numa outra dimensão, que é a resistência. Eu errei, eu recuei, senti vergonha, me escondi, fui para o deserto, me internei no deserto. Fiquei no anonimato. Mas Deus tem uma história. E a tendência de nós, diante de tudo isso, é resistir. Eu resisto quando novamente sou chamado. Mas Deus é tão belo que Ele tem sempre um jeito extraordinário de intervir, de nos surpreender. Porque Jesus, em sua graça, Ele decide nos usar mesmo depois que a gente falha. Mesmo você se sentindo despreparado, mesmo você se sentindo inadequado, mesmo você se sentindo muito novo, eu não sei qual é a tua faixa etária, ou você se sentindo muito velho, ou talvez você tenha uma deficiência física, ou esteja cursando com uma depressão, ou com um passado que você ainda sente vergonha.
seja qual for a causa, todos esses sentimentos de inferioridade bloqueiam a nossa capacidade de escutar a voz de Deus. Então você resiste por causa da inferioridade. Você mesmo fica no escanteio, você mesmo fica longe. Você mesmo quer decidir se Deus vai te usar ou não. Moisés ficou estagnado 40 anos, cuidando do mesmo rebanho de ovelhas, das mesmas ovelhas, do mesmo dono, 40 anos. Imagine a pele desse homem no deserto, queimada, calejada pelo vento, pelo sol, a areia do deserto destruindo o rosto dele. A rudeza do ambiente muitas vezes faz de que a nossa atitude combine com o metro quadrado que nos rodeia. Alguém já foi numa prisão? Meu pai, uma vez ele ficou preso por foi uma injustiça realmente. Eu fui visitar ele, eu tinha 10 para 11 anos talvez. O que eu vi, na meia hora que eu fui para o lugar onde ele estava, minha alma apodreceu. A rudeza, muitas vezes, te contagia. A rudeza do ambiente. Ele estava sozinho, Moisés estava derrotado, esquecido. Talvez ele estava já no final da vida, na mente dele. Pense comigo, idoso, 80 anos. Mas é quando a verdadeira história que Deus queria escrever com ele se inicia. Como eu falei, era um dia como qualquer outro. Não houve nenhuma inscrição nos céus. Não houve nenhum sonho revelador. O sol nasceu naquele dia para Moisés do mesmo jeito. Da mesma forma. Outro nascer do sol, outra brisa do vento, tudo igual. Mas de repente aconteceu algo. De repente. Talvez seja uma quinta-feira como hoje. Isso é tão maravilhoso. Cuida cada detalhe, cada palavra. As escrituras em Êxodo 3:1, 3 diz assim: certo dia. Ele não diz a hora exata. Era Páscoa, era o dia da festa das colheitas. A palavra diz certo dia. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, ele pensou, porque o fogo não consome o arbusto. Eu preciso ver isso de perto. Dia comum, rotina normal, mas algo inesperado aconteceu. Deus surge nesse lugar, e é assim que geralmente acontece, sem anúncio prévio, sem gritos, num momento cotidiano. Ele disse: ei, você está me escutando? Você está aí? 80 anos, 40 anos no deserto, no anonimato. A gente visitou Israel 2 vezes. A gente estava com o Bruno, né? Primeira viagem, uma loucura. Você quer levar, eu pegava uma oliveira, quebrava a folha da oliveira, botava no bolso. Pegava terra, pedra, idólatra. Trouxe um monte de jornal que eu encontrava de letra em hebraico, tirava a folha da revista, guardava. Parecia um rato, cheio de coisa na mala. Idólatra total, mano. Pega a pedra do muro, guarda. Chulapa levou 2 garrafas de água do Jordão, do Mar Morto.
milhão de coisas, foto dentro da garrafa, vela, toalha do mapa, meu Jesus. E a gente escutou do guia lá, falando assim, olha, essa é uma sarça, e todo mundo, uau, uma sarça, isso também é outra sarça, e pô, e de pronto, a sarça é a coisa mais comum, cara. A sarça aí, é a coisa mais comum que há, o capim, tipo qualquer coisa. Deus escolheu se apresentar num dia comum, para ninguém idolatrar aquela sarça. É comum no calor do deserto, a sarça ela se incendiar. Isso acontece, talvez Moisés já tinha visto isso. Mas dessa vez foi diferente. Ele se queimava, mas não se consumia. Ele se queimava, mas não se consumia. A sarça ardente até hoje, dentro de nós, tem que estar desse jeito. A sarça se queimava. Ela ardia, mas não se queimava, não se consumia. Isso chama a atenção de Moisés. Ele inspeciona a situação, fica perto. Deus é muito esperto em chamar a tua atenção. Se você está surdo, Ele tem um jeito de falar. Se você é o dorminhoco, Deus fala com sonhos. Se você tem a visão aberta, Deus fala com você. Se você gosta de ouvir pessoas, Deus fala. Se você gosta de ouvir de filme, Deus vai falar. Se você gosta de ler, Deus vai falar. O nosso Deus não é religioso. Ele fala do jeito que Ele deseja falar com você. Ele se comunica da melhor forma que você ache para Ele. Deus fala comigo, Deus fala. De todas as formas possíveis. A minha esposa gosta de assistir filme, a Kate gosta. Deus fala com ela através dos filmes. Deus fala através das crianças. E não vou entrar, porque a Flor via. Deus falou comigo, com a Flor, a chuva, o frio. Quero casar. Já a pessoa chega, baixa 1 grau e todo mundo quer casar. Quer ir para Gramado, comer chocolate. Esse arbusto, Deus escolheu. Deus ama provocar a nossa curiosidade, sabe por quê? Porque Deus dá um susto, vou usar essa palavra, para você sair da rotina. Você está tudo calculado, tudo programado, reloginho tudo cronometrado. Daqui a pouco, trânsito na cidade. Daqui a pouco uma doença acontece. Daqui a pouco um cliente atrasa um pagamento. Algo acontece na tua rotina para você permanecer humilde. Para você sair da tua rotina. A rotina é um inimigo insidioso, cria uma monotonia mental. Só que quando Deus cria algo, Ele te tira daquele túmulo. Parece que a rotina te empurra a que você caia numa cova, onde tudo é normal, onde tudo é controlado. Aí você entorpece a mente. E nesse lugar você deixa de escutar a voz de Deus. Deus te tira da confusão mental. Ele sabe como capturar a tua atenção. Você pode ficar oculto detrás da muralha, detrás da coluna. Pode ficar de risadinha. Pode achar que não é com você. Você pode achar de que você veio aqui para criticar, para avaliar uma teologia, para se achar o pá. Só que Moisés, ele escutou algo muito importante que todos nós precisamos ouvir, sempre. Que é o teu nome saindo dos lábios dele. Moisés. A voz vinha do arbusto ardente. Já que vocês não acreditam, Êxodo 3:4 diz assim: e vendo o Senhor que ele se virara para ver, o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui.
não gosto de usar esse termo, mas na verdade Moisés ele responde: sou eu. A tradução perde algumas coisas, mas Moisés, ele diz: sou eu. Você lembra que ele estava no anonimato, 40 anos, deixou prestígio, deixou fama, ele estava sendo foragido, ele queria ser esquecido, e de repente, do nada, ele escuta o nome dele, na parte mais remota, no dia mais comum, no deserto, uma voz audível para ele, pronuncia o seu nome. E muitas vezes é assim que Deus age, é assim que Ele chama pessoas comuns para transformar ambientes, para gerar impacto. Então tudo pode acontecer num dia, e esse dia pode ser o dia que menos você espera, quando você se sente mais despreparado, menos equipado, o dia em que Ele pode chamar o teu nome. Talvez Ele não vai falar em voz alta, Ele pode usar os seus servos para falar? Pode. Ele pode usar sonhos para falar com você? Pode. Ele pode falar com você através de anjos? Pode. Ou, como nesse caso em particular, de forma sobrenatural, Ele pode falar através de um objeto, de um arbusto, no meio da natureza? Pode. Talvez hoje Deus fale contigo sobre algo que você aprendeu nas Escrituras. Porque uma coisa é verdade, Deus interrompe a jornada de Moisés, Ele captura a atenção dele. Esse é o jeito de agir de Deus. Eu não estou falando que Deus tem um padrão para agir, mas Ele interrompe a jornada do cotidiano, da rotina de Moisés, Ele captura a sua atenção, e então Ele revela um plano. Com certeza o coração de Moisés acelerou. Meu filho, o Cacá, ele me pergunta: pai, você está nervoso? Desde que o dia que o pastor Elcio me manda a mensagem já, e hoje você prega, você parece que nem come, parece que não vive mais, né? Você fica pensando. E legal seria ser aquele sacerdote que fica no muro, só se balançando, só falando o salmo, né? Você tem vida, o cachorro, tem que cuidar do cachorro, acaba a ração, o banheiro explode, tem que pegar os filhos, tem que ir no mercado. Você está chegando, motor, dá para passar pelo mercado, comprar, tudo acaba, tudo esgota. Então, com certeza, o coração de Moisés acelerou. E aí vem um plano de Deus para esse cara. É legal quando Deus te conta o problema. É legal quando Deus te diz: eu tenho uma causa urgente nesse lugar. Deus fala com Moisés, no versículo 9, capítulo 3, diz assim: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus batendo papo com Moisés. O clamor dos caras chegou a mim, os caras estão oprimidos lá, são meus filhos. E vem o versículo 10. Versículo 10 é a freada. Puf. Por isso que eu falo, é legal quando Deus te conta um problema. Aí vem o versículo 10 assim: agora pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aí Moisés, tipo Chaves, né? Freada na margem. Pô, que legal tá o bate-papo com Deus, está me confiando, sou seu amigo. Deus está me contando o problema, aquilo que é urgente no coração do meu pai. Mas de repente Moisés percebe que é com ele. Então essa pregação é para você, é para mim. Moisés percebe que ele estava falando com ele.
Dá medo de escutar os planos de Deus nesse contexto. Deus estava escolhendo Moisés para conduzir seu povo para a libertação. Aí o servo Moisés, na característica dele, relutante, com certeza o próximo passo seria a resistência. E todas as vezes que Deus quer contar conosco, nós temos a tendência de resistir. É ou não é? Você pode resistir dormindo, cutucando o irmão do lado, achando que a pregação é para ele, fazendo piadinha, acho que não é com você, achando que o pregador de hoje está te dando indiretas. Deus não dá indiretas. E muitas vezes resistimos ao plano de Deus, porque algo de nós nos diz que nós somos inferiores. Resistimos. Mas se Deus mostra o problema, Deus mostra a solução, amém? Eu tive um sonho com um demônio, cara, demônio, aprendi isso com o Bruno, presbítero Bruno. Se Deus mostrou, cara, é porque você está na luz. Não tem como o demônio ficar na escuridão. Você só vai ver se Deus te permite. Então, se Deus te permite ver, tem que apanhar, né? Tem que sair, tem que ir embora, em nome de Jesus, obviamente. Então, se eu vi que o problema é a resistência, vou correr, amém? Se o problema é a resistência, então vamos dilacerar a resistência. Vamos pegar o bisturi profético, abrir a resistência e entender o que é essa resistência. E essa resistência é quando você acha que conhece a situação melhor do que Deus. Deus tem um plano, Ele está contando com você. Ele decidiu falar através da sarça ardente no pleno deserto. O clamor dos meus filhos de Israel chegou a mim. E eu conto com você para você libertar eles. E vem a resistência. Por quê? Eu acho que eu conheço a situação melhor do que Deus. Eu acho que eu sei o que é necessário para essa missão melhor do que Deus. Todas as vezes que Deus te dá um plano, Deus te dá uma missão, todas as vezes, Deus está te dizendo também que os melhores dias da tua vida estão prestes a acontecer. Os melhores dias da tua vida estão prestes a acontecer. Talvez você se convenceu de que devia desistir, talvez ficou envergonhado, talvez ficou no deserto, talvez pensou que Deus não tinha nenhum plano para você. Mas o arbusto me chamou, cara. Eu escutei a voz dele. Eu me achei pronto? Obviamente que não. Eu só segui a voz dele, estava muito bem na minha nação. Estava feliz da vida, estava ganhando bem. Eu tinha um traço já feito, um mapa para fazer. Ia casar, mas aí veio a voz de Deus que quebrou, foi uma disrupção, quebrou a minha rotina. E só te resta algo quando você escuta a voz de Deus, que é obedecer, que nós somos o povo da fé, o povo que não recua. A característica do leão, segundo a Bíblia, é que ele não retrocede. Se Deus falou com você, é com você que Deus está falando. Ele me chamou. Você vai lutar contra o plano de Deus. Você vai colocar: Deus, não estou preparado, não sou competente. Com certeza Moisés também falou isso para ele. Eu anotei aqui porque a gente tem a tendência de ser uma fábrica de desculpas. Que eu moro longe, aqui o ônibus, aqui o prefeito. Aqui a gripe, aqui o trânsito. Tudo pode ser uma desculpa. A gente tem a tendência de ser uma fábrica de desculpas.
de resistir ao chamado que Deus tem para nós. Então aqui coloquei para finalizar 4 desculpas que Moisés, ele fala para Deus. Tipo assim, 4 desculpas e a última você não pode perder, né? Não é assim? São 4 e a última você não pode perder. Então fica aí que vai dar certo, tá? A primeira. Deus, eu não tenho todas as respostas. Deus está confiando uma missão. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a você, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E o que eu devo dizer? Então a primeira desculpa é, Senhor, o que eu tenho que falar? Eu não tenho todas as respostas. Onde você vai pregar? O que eu vou falar? De onde que vou ter a pregação? Se Deus fala no meio de uma sarça, Deus vai falar comigo para trazer pregação. O que eu devo dizer? Os caras vão me perguntar, quem que te enviou? A primeira desculpa para resistir ao chamado de Deus é que nós não temos respostas. Moisés, ele protesta contra os planos de Deus, fazendo essa pergunta. Eles vão me fazer uma pergunta que eu não sei responder. Eu lembro um dos meus primeiros trabalhos que eu fiz em São Paulo. Me levaram para uma UTI de pediatria, uma urgência de pediatria. Aí eu tinha que trabalhar com 4 colegas. Aí um faltou, outro infartou, outro pai dele infartou, aí todo mundo inventou que infartou, no final de contas tinha uma festa, todo mundo foi para a festa e me deixaram sozinho na urgência. Falei, cara, Deus é comigo. Quando eu abri a porta assim, cara, tinha umas 25.000 ambulâncias, todo mundo infartando, essa enfermeira toda louca, falando, e aí doutor, o que a gente vai fazer? Meu Deus, eu não tenho resposta para nada, muita gente, muita coisa para cuidar sozinho. Eu e a minha canetinha assim, falei, sabe o que eu fiz? Sentei assim na maca. Eu fiz isso aqui. Fiquei balançando as minhas pernas, falando, se Deus me trouxe para esse lugar, com certeza Deus vai me dar a sabedoria para solucionar. O que eu passar vai dar certo. Tem que dar certo. Deus comigo, o Senhor me enviou. Na metade do plantão, liguei para o chefe lá e falei assim, nunca mais na sua vida, nunca mais. Eu falei, sério mesmo, nunca mais me ligue para fazer esse plantão, nunca mais. Nunca mais eu vou fazer esse plantão nesse lugar. Ele riu de mim. Eu gosto de você, você é um suicida. Ele falou para mim. Olha como eu dei, porque foi um desafio, cara. Esse cara o nome dele era Juvenal. Aí a minha sogra teve câncer de mama, tive que levar para São Paulo. E por coincidência da vida, eu fui o cara que eu precisava dele para assinar uma transferência. Aí eu falei com ele. Aí ele falou, você é o suicida que ficou no plantão aquele dia? Eu falei, né? Aí, pô, cara, vou te ajudar. Se eu tivesse puxado o bico, o cara nem lembrava de mim. Deus tem os seus planos, amém? Nem sei onde fiquei aqui, mas a primeira desculpa é você falar para Deus que você não tem respostas. Tá bom? E quando você fala essa desculpa para Deus, você só está dizendo que nessa equação, o mais importante é você. Tudo gira em torno de você. Tudo você quer para você mesmo. Você teme ser humilhado, você teme estragar tua reputação, você teme que as pessoas possam dizer em relação à tua característica, à tua escolha, você teme ser ridicularizado. E diante de todas essas desculpas, Deus mostra o traço dele. Qual que é o traço de Deus? Ele não recua diante de qualquer reação temerosa que você possa expressar para ele. Pode falar o que quiser.
Ele não vai recuar se Ele tem um plano com a tua história. Ah, mas eu pequei. Ele te perdoa. A palavra de Deus diz que os nossos pecados são lavados, as nossas vezes pecaminosos, com o sangue do Cordeiro. Homem nenhum da santidade. É por Ele. Ele que conquistou a santidade para nós na cruz. Ah, o que vão pensar de mim? Tudo eu. Quando você diz, mas o que eu vou falar diante de tantas perguntas? Você está se colocando no centro da equação. Mas Deus é longânimo. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é seu nome, o que eu vou dizer? Aí Deus, na sua longanimidade perfeita, Ele responde dizendo, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha que loucura, né? O que eu vou responder? Eu sou. Mas os caras vão me perguntar: eu sou. Mas eu sou. Resposta top, demais. Então o chamado que Deus tem com a tua vida não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele, com Deus. Então a única resposta que eu tenho para fazer para aqueles que me perguntam um monte de coisa é: diga o nome dEle. Se você não sabe nenhuma oração para fazer, fala Jesus 1 milhão de vezes. Quero ver o que vai acontecer. Pensa chegando na tua casa, fala Jesus, Jesus. A tua mente está criando um problema. Você está expressando um problema para Deus. É uma doença, é algo trágico. Jesus, Jesus, Jesus. Se eu falo isso 50 vezes, algo acontece. Jesus, 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 Jesus. É o nome dEle, se trata dEle. É a única resposta que qualquer pessoa precisa ouvir, o nome dEle. Diga o nome dEle e todas as respostas serão dadas. A resposta é Jesus. Você tem uma pergunta? A resposta é Jesus. Você tem uma causa urgente? A resposta é Jesus. É Ele, se trata dEle. Você pode anotar todos os erros que eu faço nesse altar, mas Ele não erra. Os hebreus antigos, eles, quando queriam representar alguém, eles não iam no cartório, faziam um negócio lá. Cadê o advogado Igor? Fazer a representação legal, quero que esse cara me represente, ser meu fiador, enfim. O advogado deles, por assim dizer, falava assim: eu vou dizer o teu nome. Eu direi o teu nome. Era algo comum. Calma, Fernando, eu vou dizer teu nome. Vocês lembram de José lá na prisão? Estava com o padeiro, loucão, ficou lá o padeiro. Aí falou assim: quando eles te perguntem, fala meu nome para o cara lá. Fala o meu nome para o faraó. Não é assim que você gostaria de ser recomendado? Ou se você entra com essa porta, deixa a porta aberta para mim, fala meu nome. Eles se representavam dessa forma. E Deus está falando isso para Moisés: diga o meu nome. Quando Deus escolhe você para fazer algo importante nessa história, você não pode se referir ao Deus Todo-Poderoso dizendo não consigo. Diga o nome dEle. É a única resposta que Ele precisa. Quando a gente prega aqui no altar, a gente se sente inadequado, a gente se sente indigno, é óbvio, é lógico que sim. Mas quando a gente fala a palavra de Deus, aí eu me sinto respaldado. É a tua palavra que estou falando. É debaixo do teu nome que eu estou falando. É em nome de Jesus que eu me dirijo. Isso cria dentro do teu coração coragem. Você ganha confiança. Você sabe que falando o nome de Jesus as coisas têm que mudar. Mas ainda Moisés tinha desculpas que expressavam a resistência dele. E a próxima desculpa para correr nessa pregação é: Deus, eu não tenho o respeito deles.
Os caras não me respeitam, não. Aí Moisés fala assim, mas eles não vão acreditar em mim, não vão ouvir a minha voz. Pois eles vão dizer, o Senhor não te apareceu? Não se esqueçam, o cara tinha 80 anos. Difícil fazer mudar de ideia alguém com essa idade. Muitas vezes as nossas reações estão cheias de declarações, expressões de preocupação. Parece que tudo vai dar errado. O medo realmente ele muda a nossa perspectiva e faz que a nossa mente crie o pior cenário. Vou pegar o avião de madrugada, perigoso. Cara, eu vou lá na praia, final de tarde, perigoso. Parece que tudo vai dar errado. Moisés somente expressa que ele estava preocupado consigo mesmo. Há uma transição na mente, no mundo dele, na alma dele. Era um problema de autoimagem também, que acontece com a gente. O medo faz de que a gente foque em nós. Diante de guerras, nós focamos em nós. Por isso que há uma intercessão. Parêntese aqui. A oração você ora das tuas causas. Agora a intercessão, ela tem um traço messiânico. Ela se coloca no lugar do outro. Ela diz, as minhas causas o Senhor conhece. Agora eu vou interceder pela causa do outro. Está faltando sapato em mim, mas vou orar por ela. Ela está precisando mais. Olha para a causa do outro. Esse é um traço messiânico. Ele estava preocupado consigo mesmo. Problema de autoimagem. Focamos em nós mesmos. Focamos em quão inadequado eu sou. Minimizo o poder de Deus. Só que Deus responde do jeito dele, com seu infinito poder. Aí vem Êxodo 4, 2, 9. É extenso, você vai ler na tua casa, pega teu cajado, joga ele, aí aparece uma cobra, pega pela cauda, joga ela de novo, vira o cajado, pega a tua mão, bota dentro, aí fica com lepra, bota de novo, fica curado. Demonstrações de poder. Deus está falando para Moisés, vá, apenas vá. A palavra de Deus nesse texto diz que quando ele vê a serpente, quando o cajado vira a serpente, ele recua. Essa palavra é importante. Deus está falando para ele, vá, apenas pegue o cajado, recue e me observe agir, não se preocupe, você vai ter todo o meu poder. E Deus fala isso para você também. Especialmente quando Ele te escolhe para fazer algo importante. Ele não só fornece um plano claro, mas Ele fornece o poder ilimitado de realizar aquilo que Ele pede. Sem objeções, Moisés. Aí vem a terceira desculpa. Mas eu não tenho a capacidade necessária. Deus já está, né? Moisés não está convencido. Ele eleva uma preocupação para o Senhor e ele suplica ao Senhor, dizendo, Êxodo 4:10, Senhor, eu não sou eloquente, eu não fui antes, sendo agora, estou falando com o Senhor e continuo gago, e ainda depois que o Senhor falou ao teu servo, eu continuo sendo pesado de boca e a minha língua pesa no meu paladar. Essa é a clássica tática de resistência. Cheguei na igreja e falei, o último ministério que eu faria seria ir para a intercessão. O primeiro convite que chegou foi para a intercessão. Cheguei em casa, entrei no Google e botei o que é intercessão. Eu não sabia o que era intercessão. Ele ficava envergonhado. Talvez você tenha deficiências, como eu tenho. Talvez você tenha
ganhado espaço na tua mente. Essa deficiência ganha espaço, mais do que deveria na tua mente. E aí ela resiste. Esse é o objetivo de uma deficiência que ganha espaço na tua mente. Resistir àquilo que Deus tem, que Deus já preparou para você. Aí Deus vem mais uma vez com a resposta. Estou acabando, tá bom? Certo? Estão comigo? Aí Deus, ele fala de novo. Deus replicou agora. Fala assim: quem que fez a boca do homem? Quem que fez o mudo? Quem que fez o surdo? E aquele que vê, quem que fez? Quem que fez o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai. Essa é a melhor expressão que nós podemos obter de Deus. Vai. Pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Deus desmantelou completamente a base do temor de Moisés. Ficou sem plataforma. Deixou Moisés sem desculpas. Deus tem um plano para você. Você pode falar: eu não sou bonito, não sou belo, não sou muito baixo, eu não sou muito inteligente, eu estou lutando contra uma tristeza que não tem causa, eu tenho medo de falar. Estátua a teu eu. Só que Ele te fez do jeito que você é. Depois você dá uma lida, Salmo 139, não vai dar tempo. Quando você escolhe o plano de Deus, capacidades além das tuas começam a governar a tua vida. Você começa a falar verdades que você não planejou dizer. Você sai do pentagrama, você sai daquilo que você esquematizou na pregação. Forças vêm do alto que você nem imaginou que poderiam vir para você. Eu estarei com você quando falar. Eu o instruirei a respeito daquilo que você tem que dizer. Essa é uma promessa magnífica. Moisés está ficando sem desculpas. Só que ele tinha mais uma, que é a pior. A pior porque consegue extrair a ira de Deus. Deus te fez único, do jeito que você é. Nenhuma digital, nem essa igual. Como aquele cara que fala: e assim você me conhece? E assim? Nem assim? E assim? Deus te fez do jeito que Ele quis. Aí, a tacada final de Moisés, né? Ele respondeu assim: ah, Senhor, envia, eu te peço, por mão daquele a quem tu has de enviar. Então a ira do Senhor se acendeu e disse a ele: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem, eis que ele também te saiu ao encontro, te vê, e se alegrará em teu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e você ensinarei o que é a vez de fazer. Essa é a desculpa final de Moisés. Sabe o que é bom? Que o Senhor não precisa nada de especial de você ou de mim. Ele não precisa dos teus conselhos. Ele não precisa do teu conselho como Deus tem que proceder. Ele não precisa das intenções do teu coração. Muitas vezes, quando expressamos vergonha ou culpa, só estamos resistindo ao chamado de Deus. A resposta de Moisés, ela não foi humilde, muito menos foi obediente. Sabe por que despertou a ira de Deus? Quando ele se compara, quando ele diz assim: você tem comigo, mas pô, esse cara aqui é melhor, mais bonito, olha esse cara aqui.
foi porque Moisés demonstrou realmente falta de fé. Amor é o nome dele, perdão é o nome dele, não é de homens. E se Deus contar comigo, e se Deus tem uma história comigo, presença me atrai, tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atrai, tua presença me atrai. É que a sarça pega fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Presença, não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua perdão, atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. com certeza a sarça continua ardendo, e com certeza Deus continua falando. Esse momento jamais poderia ser negligenciado. Se você veio hoje pela primeira vez e você nunca fez isso, embora você fez, mas não dentro da igreja, não é um lugar público, e você deseja ardentemente do teu coração entregar a tua alma a Jesus Cristo, faz um sinal para Ele. Levanta a tua mão bem alto.
Essa oração que eu vou fazer não é difícil, não é complexa. Eu te ajudo. Deixa Deus falar contigo. Se você é essa pessoa, mas sente vergonha de levantar o teu braço, mas mesmo assim você deseja fazer essa oração, faz essa oração junto comigo. Como eu falei, eu te ajudo. Fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, escutei a tua palavra. escutei a tua palavra. Escutei o meu nome dos teus lábios. Escutei o meu nome nos teus lábios. Eu sou falho, Sou falho, sou pecador, sou pecador. sinto vergonha. Vergonha, Me lava. lava. Eu sei que o Senhor pode me lavar. Sei que o Senhor pode me lavar. Eu quero entregar Quero entregar meus dias, meus dias, meu coração, meu coração, minha vida minha vida, ao Senhor Todo-Poderoso, Senhor Todo-Poderoso, a Jesus, Jesus Cristo. Cristo. Eu te entrego Eu te entrego a minha vida, minha vida. em nome de Jesus. Escreve meu nome, escreve meu nome. Eu te peço, Eu te peço, no livro da vida, no livro da vida, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Levanta a tua mão direita bem alta em direção aos céus. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Levanta mais uma vez a tua mão direita. Senhor Jesus, como teu servo, eu preguei a tua palavra, eu preguei a tua verdade. Recebam o amor do Pai, as consolações, a comunhão do Espírito Santo, a companhia perfeita do nosso amado Jesus. Amor, a compaixão. Que você tenha uma semana, um final de semana maravilhoso na presença de Cristo. Que você arda na presença dele. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus. Tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. No céu e na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. No céu e na terra e debaixo